Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Spot Show, que já está há 3 anos no ar. Sim, pessoal, programa Spot Show, 3 anos no ar, sempre trazendo convidados, atletas, treinadores, especialistas aqui para bater um papo conosco e a gente poder trocar experiências e cada vez mais conhecer novas modalidades olímpicas e paralímpicas, tá ok? Sejam todos muito bem-vindos, Cláudio Kestner, Isa, Ivani Tristan, nossa convidada de hoje, que já está entrando aqui, grande Mico Cevales, um grande abraço, Mico, com certeza você vai adorar essa nossa live de hoje aqui com a Ivani Tristan. Ela que é consultora de gestão de pessoas e projetos sociais. Tive o prazer já de trabalhar com ela em alguns projetos. Foram muito legais e com certeza vocês todos vão gostar. Um assunto que a gente sempre traz aqui à tona, que é a questão de pessoas ligadas ao esporte. Já estou com ela para dividir a tela com ela. Salve, salve, Alexandre Morato aqui também. Aqui, todo mundo chegando aos poucos e peço perdão para quem não estou conseguindo enxergar, porque eu não troquei meu óculos antes da pandemia. Muito bom, salve, Oi, seja bem-vindo, Ivani. oi, Marcelo, tudo bem com você? Tudo jóia, muito feliz agora em poder revê-la você, faz tempo que a gente não se vê. É verdade, agora tudo é virtual, né? Mesmo que seja na metade de um celular, está valendo. Fico muito feliz Tá em poder valendo. estar com você aqui, juntamente. Muito obrigada pelo convite, viu? Fiquei honrada e eu espero atender as expectativas. Não, com certeza, olha, até assim, quem deixou o isolamento, porque essa pessoa também entende tanto de pessoas e falou assim, eu quero ouvir a Ivani hoje falando com o Ah, Marcelinho, foi acredito. esse rapaz aqui, o Wilson. Sim, o Wilson saiu lá no filme do Tom Hanks, ele saiu da ilha e falou, eu preciso ouvir o que a Ivani vai falar. Ele que conviveu com o Tom Hanks lá na ilha, galera. Olha só. E só tá entrando gente querida, então vai ser fácil, Não, né? vai ser É o muito legal. Ivo, o Silvio, só o filho, a mãe, a irmã, então vai ser sucesso. Com certeza. Turma, vamos lá. Vamos compartilhar que a nossa ideia aqui do Cuca Beta do programa Spot Show, edição 220 aqui, é sempre de a gente poder compartilhar. Então é o seguinte, pega esse aviãozinho que está aqui, dispara para o amiguinho aí seu, convida ele para vir participar dessa live aqui. Sigam a Ivani, gente. Vocês vão gostar do perfil dela. Eu fiquei fuçando o perfil dela esses dias. Arroba Ivani Tristan, sigam ela lá. E quem ainda não segue o Cuca Beta, arroba Cuca Beta também. A gente tem bastante spot todos os dias aí. E a gente vai divulgando para vocês aí bastante spot nesses dias. Muito bom, Vani. Vamos lá, porque o povo está Vamos louco para lá, falar com você aqui. A gente tem vamos falado lá. aqui muito no programa a relação de gestão de pessoas, né? Esse desafio que a cada dia, né, parece que ele cresce, né? Em todos os modelos de instituições e todos os modelos de áreas, não só a área do esporte, né? Então, assim, eu já vou começar aqui, porque eu sei que tem treinadores, professores conosco aqui. Me fala uma coisa, a gente vem acompanhando uma mudança, né, assim, nas grandes organizações, que são as pessoas que fizeram carreira no RH sendo promovidos a CEOs, né, a líder de organizações aí globais, né? Você entende que as pessoas entender de pessoas hoje é fundamental para o sucesso das empresas, Ivani? Então, Marcelinho, sempre foi, né? Eu acho que a gente ter um bom relacionamento, conseguir entender as pessoas sempre foi importante. Só que a gente vem de uma era industrial, onde o homem era tratado como máquina. Então, ele não tinha que pensar, ele não tinha que criar, ele tinha que executar, fazer sempre a mesma coisa. Então, o foco, né, dos gestores e que a gente chamava dos chefes era muito mais nos processos, né, do que nas pessoas. E eu acho que hoje a tecnologia vem
substituindo todo esse processo produtivo. E aí, o sucesso das empresas se faz pelas pessoas. E é nas conexões que as coisas vão dar certo ou não vão dar certo. Então, a gente precisa mesmo fazer olhar quem são essas pessoas e valorizar. Então, o gestor, o diretor ou o profissional que tem experiência em gestão de pessoas, ele vai conseguir entender melhor como liderar uma organização inteira. Porque qualquer organização pode ser empresa de qualquer, né, área, ela vai ser feita por pessoas. Se não tiver pessoas, nada vai acontecer. Então, eu acho assim, é muito próprio do nosso tempo a valorização das pessoas. Hoje, os novos modelos de negócio exigem que as pessoas sejam líderes, não querem que exista só um líder. É que cada um na organização, eles falam atitude de dono, né? Como se cada um fosse o dono. Ah, eu vou cuidar, mesmo grandes empresas, eu vou cuidar daqui das minhas responsabilidades como se eu fosse o dono. E isso é você gerenciar como se tivesse líderes pela organização inteira, né? Obviamente, se você não entende de pessoas, você não está apto a lidar, a tratar com diferenças, porque, em essência, nós somos diferentes, né? As pessoas são diferentes. E o difícil é conviver com a diferença. Porque com a gente que é parecido, que é igual, que pensa como a gente, está fácil. Mas quando você tem que gerenciar uma equipe que tem diferenças, aí é que o bicho pega, né? Sem dúvida. E para montar um bom time, você precisa ter diversidades, né? Ah, lógico, porque é o que costuma se dizer, né? Uma floresta de eucalipto, ela é tudo igual, ela não tem diversidade. Você vê um, você vê todos. Uma floresta tropical, quantas espécies você tem lá e quanta riqueza você tem lá. Então, a diferença, ela traz muito mais riqueza, mas é mais difícil de você conciliar, né? Você imagina você ter numa equipe uma pessoa que é muito mais analítica, que vai no detalhe, e uma pessoa que é muito mais focada em resultado, que já quer ver acontecer, passa por cima. Então, você tem que, na equipe, gerenciar os diferentes tipos e tirar o melhor de cada um, né? Digo tirar entre aspas, né? Porque é muito feio, né? Tirar, mas assim, potencializar, né? O ponto forte de cada um, porque a gente precisa olhar o detalhe e precisa olhar o todo, né? Então, precisa de tudo, precisa entregar. Então, os diferentes fazem a complementariedade de um time, porque um time de iguais não vai dar certo, né? É como você querer montar um time de futebol só com ponta esquerda, não vai dar certo, né? Não, sensacional, sensacional. E para a gente potencializar, a gente precisa, acho que talvez primeiro oportunizar essas pessoas, dar chance para elas. Ah, sim, sim, claro. Porque também é uma contradição, né? As empresas pedem, elas pedem criatividade, elas pedem espírito de dono, mas elas não estão preparadas para esse tipo de atitude, né? Então, você acaba gerando muita frustração e, consequentemente, desmotivação, porque não tem como, né? Você estimula, você fala, quero ouvir suas ideias. E aí depois as pessoas se motivam, elas querem participar, elas querem fazer, e depois fala, não, agora não dá para ver isso porque eu tenho que entregar aquilo, ou não dá atenção, ou nada é feito. Então isso frustra e desmotiva, né? Então acaba sendo uma armadilha, hoje, como a gente fala, é um tiro no pé. Você quer motivar, você estimula, mas depois você não responde. E aí você tem o efeito contrário, ao invés de motivar, você desmotiva. Perfeito. Turma, eu estou conversando aqui com Ivani Tristana, gente, consultora de gestão de pessoas e projetos sociais.
@Ivani Tristan, galera, para seguir ela, @Cucabeta aqui para você seguir o nosso trabalho no dia a dia. Quem quiser participar desse bate-papo, que vai ser muito bacana, manda perguntinha aqui, a gente vai aos poucos encaixando nesse roteiro maluco nosso aqui, que nós vamos estar perguntando com a Ivani aqui, passar essa hora bem gostosa aqui com ela. Você acha que vai estar errado? Porque, assim, existe uma questão, né, que muitas vezes pergunta assim, mas você é B2C, é B2B, né? Ou seja, empresas para empresas, empresas para consumidor. Eu, de vez em quando, eu tenho falado assim que o Cucabeta é age to age, ou seja, ruma to ruma. Estaria errado a gente falar isso, Ivani? Eu acho que não, né? Hoje nós estamos no mundo das possibilidades, né, Marcelinho? Então, Sim. tudo é possível, né? Eu acho que sempre, assim, a diversidade traz mais riqueza, né? Então, de diferentes gerações, conviver com diferentes gerações, não só mulher, mas homem e mulher, tudo eu acho que traz riqueza, né? Então, assim, vamos em frente. Eu acho que a gente tem mesmo que inovar. E para inovar, a gente tem que ter uma mente aberta para o aprendizado, né? Eu acho que para nós que já somos mais velhos, sempre é mais difícil desapegar do que a gente já aprendeu, né? Mas eu acho que é um desafio e é um exercício constante. Então, se voltando, né, àquela sua primeira questão, quando você pensa que as organizações elas são lideradas por gente da outra geração, da geração da era industrial, é muito difícil você falar assim, ó, cara, o tempo é outro, principalmente grandes corporações, né? O próprio Google, que é uma empresa super inovadora, ele foi ficando tão grande, tão hierárquico, que ele começou a perceber que a inovação ela não estava atendendo tanto quanto se esperava. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma casa separada que chama Google X, né? O Google X, para que lá eles pudessem ser o espaço da livre criação, porque a criatividade ela não tem hierarquia, tem que ser ambiente aberto, mente aberta, repertório amplo, né? Então não faz sentido numa estrutura hierárquica você querer que as pessoas sejam criativas, porque se precisa da aprovação do chefe, do chefe do chefe, depois do diretor, do superintendente, do CEO e do conselho, já matou, né? Já perdeu o time. Então, eu acho que sim, age to age, woman to woman, woman to man, child for qualquer coisa, tá valendo. Tá valendo. Muito bom, a Gabi aqui, mente aberta é tudo. Beijo para Cláudia oh, meu Deus, Claudinha aqui com a gente aqui. Fugiu o sobrenome dela, gente. É assim, passa rápido. Boa noite, seu Jorge. Chegou atrasado, né, seu Jorge? Ah, menino. Te falar, o O pai Jorge fez uma propaganda lá no grupo do PTC e o povo ficou todo vibrando. Que bacana, muito bom. Né? Ele deu cabalhotas, Esse menino tá. O pai da Maria Helena, que vai chegar em setembro, olha, vou te falar. Vou Nossa, te falar, delícia. terrível. Grande, Isso é alegria, só alegria. só alegria. Grande Danilo aqui, um abraço, Danilo. Não fica aqui com a gente, que com certeza vai ser muito legal o nosso bate-papo. Vani, me conta uma coisa, uma outra palavrinha mágica que aparece muito aqui nas nossas lives. Né? A gente está fazendo aqui, acho que é a live de número 80, 81, nesse momento nosso, desde o dia 19 de março, de segunda a sexta, fazendo, que é a tal da inteligência emocional, que Opa! aparece como uma das habilidades mais importantes aí para todas as áreas, segundo o Fórum Econômico Mundial, né? Para 2020 aí. Você acredita que ela é crucial para o sucesso profissional? Opa! Se a gente está falando que hoje, né, pessoas são o elemento fundamental das organizações,
não é possível você estabelecer bom relacionamento se você não tiver inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É a capacidade de você identificar suas emoções e gerenciá-las de modo estratégico para você se adaptar melhor ao meio onde você está, né? Então, assim, o que isso quer dizer? A inteligência emocional é um conceito muito interessante porque ela explodiu com o quociente emocional que o Daniel Goleman trouxe, né? Mas o que é muito legal é porque ele conseguiu traduzir, né, toda aquela linguagem científica em algo que todo mundo consegue entender. Então, na inteligência emocional, é como se você falasse que existem alguns pilares, que é o autoconhecimento, o autocontrole, aí você tem a motivação, você tem a habilidade social e a empatia. Então, a partir desses pilares, é como você vai estabelecer a sua relação com o mundo. Então, você vai se conhecer, e o que isso quer dizer? Conhecer suas emoções. Todos temos emoções, né? Só que a gente não olhava para elas. Nunca, as pessoas não aprenderam a dizer como se sentem, né? Hoje, isso passou a fazer parte do currículo escolar de crianças, né? Matéria, vamos dizer, obrigatória, vai se tornar matéria obrigatória. Mas, assim, pensa nos nossos avós, quando os pais chegavam para eles e falavam assim, como você está se sentindo, né? Até hoje, quando você pergunta, mas o que você sentiu naquela ocasião ou quando a pessoa te falou isso? A pessoa fica surpresa e não sabe o que responder, né? Ela não consegue sequer reconhecer as emoções dela. Então, se ela não reconhece a emoção, como ela pode controlar, né? Então, se a gente pega um episódio do dia a dia, onde você já sai irritada com uma coisa banal, porque tinha uma pasta de dente aberta na pia que você já tinha pedido para não ficar aquela pasta de dente aberta na pia, a toalha molhada na cama, que seja, você já sai irritada. Aí tem um monte de coisa que acontece no caminho que te irrita mais. E você não percebe a sua irritação, a sua ansiedade, o seu nervosismo, a sua contrariedade. Quando chega no ambiente de trabalho, se alguém chega e fala alguma coisa que te contraria, você vai né, explodir, vai dar uma resposta, como a gente fala, vai usar comunicação violenta, vai dar uma resposta atravessada e vai estragar o dia da pessoa que falou com você e da que trabalha com ela e vai ficar aquele climão, né? Então, eu já trabalhei em grande empresa e era ambiente aberto. E aí tinha uma diretora que, assim, ela tinha uma forma de se relacionar com a equipe dela que ela falava alto, ela era muito agressiva. Quando ela falava isso, ela usava esse comportamento, o clima assim no andar ficava muito pesado, a energia ficava muito pesada, né? Ela não era capaz de controlar a emoção dela ou de usar da própria inteligência emocional para se relacionar com as pessoas da equipe dela. Então, a inteligência emocional, ela permite que as pessoas identifiquem suas emoções e consigam controlar adequadamente. Ou seja, eu estou irritada, sim, mas é lá com os problemas da minha casa, não é com os problemas do trabalho. E aí eu vou administrar isso e vou tratar as pessoas do trabalho bem. Ou vice-versa. Eu não vou levar os problemas do trabalho e vou chutar o cachorro, o meu marido, o meu filho, a minha mãe, ou quem quer que seja. Então, a gente consegue perceber. Agora, você imagina, né? Num mundo onde as crianças não podiam sequer falar o que sentiam, fica difícil hoje você exigir que os líderes tenham essa habilidade. E é muito interessante observar nos meus anos aí de consultoria que assim,
os líderes, os diretores, os gerentes, eles não olham para as pessoas, eles não têm coragem de perguntar para as pessoas como elas estão, porque eles não sabem o que fazer com o que vão ouvir de resposta, né? Não sabem lidar com a emoção. Então, se eu não sei lidar com o que vai aparecer, é melhor eu não mexer nisso. Então, aí você começa a criar distâncias e não conexões e não vínculos, né? E, de novo, aí as pessoas no ambiente de trabalho viram robôs, viram cumpridores de tarefas, ficam desmotivados, né? Porque não tem um sentido, porque não tem uma relação. Então, a inteligência emocional, ela é fundamental para qualquer relacionamento, para qualquer ser humano, não só no trabalho, mas no dia a dia, né? Porque eu brinco e sempre que a gente está trabalhando assim nos treinamentos, eu falo, se tem alguma coisa no outro que te irrita, se preocupe, porque a irritação é sua. Então, é alguma coisa que mexe com você. Então, a minha vizinha que fala muito, né, de estação de trabalho. Ah, aquela mulher fala muito, ela me irrita. Tá bom, ela te irrita, ela pode não irritar mais ninguém, mas se ela te irrita, é uma questão sua, é um problema que é seu. Vai identificar qual que é, né, essa questão que está te incomodando, aonde que o bicho está pegando, porque assim você pode, de alguma forma, lidar com isso, né? Desatar esse nó e se relacionar melhor com essa outra pessoa. Não, Então, é fundamental. Assim, step one, passo um. Vai reconhecer suas emoções, se pergunta o que você está sentindo, porque isso vai te qualificar a ter uma escuta melhor do que o outro tem a dizer. Uma outra consequência, só para fechar, Marcelinho, se eu não reconheço em mim, às vezes eu projeto no outro, né? Então eu falo que o outro está sendo grosseiro, quando na verdade sou eu que estou sendo grosseira, né? Ah, ele não escuta, não, sou eu que não escuto. Então, este autocentramento, ou não reconhecer minhas emoções, pode fazer com que eu projete no outro algo que é meu e não é da outra pessoa. Então, assim, passo número um, eu acho que vá desenvolver sua inteligência emocional. Vai desenvolver o seu autoconhecimento, o seu autocontrole, a sua habilidade de se relacionar com as pessoas e a capacidade de ouvi-las, de entender o sentimento delas, que podem ser diferentes dos seus. Não precisa ser, não precisa não. Não vai ser igual, né? Cada um tem o seu. sem dúvida. Não, sensacional. Você me fez lembrar até uma live que nós fizemos aqui com o Eduardo Gonçalves, treinador de vôlei do Sport Clube Pinheiro, Sub-21, né? Aquela divisão abaixo do profissional, que ele fala, né, que muitas vezes você é individual, o tratar hoje, entender o outro, né? E o outro fazer ser entendido pela ação que você está gerando nele. No caso dele, a gente até citou o caso de colocar aquela menina só para ela sacar. E ela só vai sacar, porque ainda ela não está preparada para aguentar um rodízio inteiro de pontos, né? Então ela entra com uma única função de sacar, de quebrar um pouco o ritmo do jogo, né? Mas o treinador precisa entender ela precisa entender o estágio que ela está, porque senão não vai existir uma conexão, né? E a gente, eu não vou falar aqui o clube, né? Mas tem um clube de basquete que tem um jogador que, infelizmente, ele não entra, tá? Os jogos que eu fiz assistir desse time, ele nunca entrava, nunca entrava. E toda parada de tempo, dá para fazer que o meu cabelo tá grande agora. Ele ficava assim, olhando para o treinador aqui falando, quebrando o pau, ele olhando para que bancada, enrolando o cabelo. Totalmente desconectado, né? Assim, pelo menos visualmente, né? Essa desconexão. Tanto dos auxiliares, tanto do treinador, quanto do atleta. Então, acho que
entra muito esse detalhe, né, de a gente entender a gente e de entender o outro, entender esse momento. É super, super legal você trazer essa questão do treinador, porque isso a gente está falando do líder de equipe, né? Sim. É, o líder de equipe ele precisa justamente entender claramente as meninas ou as pessoas, cada um enquanto uma pessoa em sua singularidade. Porque é isso, se ele só pensa no adversário ou na estratégia, na tática que ele vai usar, mas sem considerar que talvez aquele dia uma das pessoas da equipe está chateada porque teve uma notícia ruim e pode não render o que ele esperava, ele vai tratar essas pessoas como objeto e não como sujeito, né? É, e aí, assim, a gente sabe, tem treinadores que são carrascos, né? Porque tem que fazer, e o pessoal tem muito medo. Então, acaba desempenhando por medo, né? Acaba ficando, sendo infeliz, né? E eu acho que hoje se fala muito que você vai obter o melhor quando as pessoas fazem o que fazem porque são apaixonadas pelo que fazem e porque sentem satisfação, né? Então, eu acho que essa questão de o líder poder entender cada um em sua singularidade e poder potencializar, né? Então, se é uma jovem que está começando nos jogos, eu vou colocar num momento que não é crucial, porque se ela erra, dá para consertar o erro, isso não vai prejudicar né, a autoconfiança, a evolução, o desenvolvimento. Então, eu acho que é fundamental mesmo. Para a gestão de times, que é feito por pessoas, né? E é a sincronização de diferentes habilidades, de diferentes temperamentos. Então, assim, se o técnico não é capaz de ver que uma menina chora, ou que o outro se frustra, ou que o outro é muito competitivo e fica bravo quando é substituído e não consegue lidar com isso, fica complicado, né? Então, assim, ele não é o dono da verdade. É importante, até acabei de ler um comentário aqui, a importância no saber ouvir, né, da Síria. É verdade, porque o técnico não é dono da verdade, ele entende cada um, ele conhece cada um e ele consegue potencializar a partir das fortalezas e das fraquezas de cada um, né? Sensacional. Ó, Flávia Brunoro também aqui, muito top. Por Agora, inspiração. Igor Maratona Aquática. Daqui a pouco, a galera que gosta de Maratona Aquática tem live aí do Igor com o pessoal do Círculo Militar de São Paulo aí. Bruno entrando aqui e a tal. Bruna. Cauã aqui. É só gente amiga, fica fácil assim. Gente amiga, olha, nós vamos ter mais aqui mais meia hora de Vani, então pega a pipoca aí, separa aí, espera a janta aí, nós vamos ter mais meia hora falando de Vani aqui comigo. Vamos lá. Quiser mandar pergunta, manda pergunta e fica grudado aí, que nem o Wilson tá aqui conosco hoje, grudado aqui, Vamos lá. ouvindo aqui a Vani aqui contando com a gente. Quando as pessoas chegam atrasadas, elas escrevem livros. Foi o que aconteceu com o Luiz Taioli, meu amigo Salsicha. Atrasado, né, Salsicha? Tudo bem. Tudo A bem, Bruna viu? também, uma querida chegando. Olha lá, o Tauan. Eu estou falando, Isso aí, é galera. tudo Ó, amigo, aproveita. tudo. Hoje é seu dia de mandar pergunta aqui para Ivani, galera. Aproveita. Vani, olha, outro dia eu li um texto, eu não fiquei satisfeito com a resposta e eu falei, a Ivani vai me satisfazer, eu tenho certeza Oh, disso, meu Deus do que céu. muita gente ela confunde essas duas palavras, né? E eu queria saber de você, qual a diferença entre um líder e um gestor? Muito bem. Gestor é uma função, né? Você tem um gestor numa função para administrar tarefas, para cumprir um planejamento,
para gerenciar uma equipe, mas ele está num cargo que foi destinado a ele. Este gestor pode ser um líder ou pode não ser um líder. E aí, qual é a diferença do líder? O líder inspira, né? O líder tem um... Eu vi uma vez um texto que falava de 4 processos super importantes a serem equilibrados por um líder, né? Primeiro é construção de sentido. Ele tem que construir um sentido para a equipe. Depois, ele tem que ter uma capacidade de relacionamento, se relacionar bem com as pessoas. Ele precisa criar uma visão contundente de futuro e ele precisa transformar a ideia em ação. Então, isso é o que faz um líder ser diferente de um gestor. Um gestor, ele está ocupando um cargo, ele está ocupando ele tem uma função, né? Que é bem diferente de um líder. Por isso que eu uma vez fiz um projeto na Mercedes-Benz, e aí era com o pessoal de chão de fábrica, né? Que eles falavam. Então, tinha um líder do pessoal do chão de fábrica, e eles falavam assim: ali nos escritórios os engravatados mandam, mas aqui quem manda sou eu. Como querendo, ele era um líder, né? O que ele falava, todo mundo seguia. Então, tem uma frase, se eu não me engano, é Joel Bach, que ele fala que o líder é aquele que leva as pessoas para um lugar que elas não iriam se não fosse ele a dirigi-las para lá, né? Então, é um pouco isso, o líder inspira, né? E essas duas palavras, às vezes, se confundem, mas você tem líderes que nunca foram gestores, que é muito diferente, né? Você tem líderes na política, líderes militares, você tem líderes sociais, né? Você vai em comunidades, você tem os agentes comunitários que têm líderes, o cara não tem cargo nenhum, e ele mobiliza, ele engaja, ele leva um monte de gente junto, isso é um líder, né? Essa é a diferença. Satisfez sua dúvida? Não, olha, vou te falar de 10 mil vezes melhor do que o texto, gente. Ó, se você anotou aí, não perdeu os 4 pontos do líder que a Ivani falou: construção de sentido, capacidade de relacionamento, visão de futuro e fazer a transformação de ideia para ação, galera. Tá ok? E essa visão de futuro, ele cria, né? Uma visão de futuro que é inspiradora, que todo mundo quer seguir, né? Isso é legal. Isso é bem legal. Acho que até fica a dica aí que para a galera que quiser ler sobre a história da XP, ela fala um pouquinho sobre isso. É um livro bem bacana. Agora não estou me recordando o nome. Bonitinho. Na Raça, eu acho, né? Na Raça, se eu não me engano. Eu acho que é. Eu não vou me atrever a me levantar aqui da cadeira e procurar aqui na minha bagagem. Não. Na Raça, acho que é isso. Isso aí, galera. Então, fica aí a dica aqui também já da noite aqui. Turma, ó, quem não segue a Ivani, gente, a Ivani agora tá aqui, gente, tá online, turma. @Ivani Tristan. Gente, a família Tristan tá entrando aqui, viu? Tá te vendo. Eu falei, tá prestigiando, é isso aí. Muito bom. Quem ainda não segue o Cucabeta, @Cucabeta aqui, galera. Segunda a sexta, sempre às 19 horas, a gente trazendo aqui uma personalidade. Amanhã nós vamos estar conversando com o Salsicha aqui, passando a semana limpo. Aí, na quinta-feira, nós vamos trazer o Felipe Rodrigues da Costa, falando sobre dupla carreira, muito importante aí, né, para atletas, legal, treinadores aí. E na sexta-feira, fechando a semana, na sexta-feira, nós vamos conversar com uma menina do Rio Grande do Norte, mas que mora no Canadá, é enfermeira e é atleta de skeleton. Sim, aquele carrinho que você vai de peito no gelo, montanha abaixo a 90 por hora, galera. E é a esperança do Brasil para 2022 nos Jogos de Inverno. Então, vai ser muito legal essa live às 19 horas na sexta-feira. Tá bom?
Dani, me fala uma coisa. Você até falou essa palavra aí no meio agora, aí da última conversa. A gente fala muito em engajamento, né? Tá um tema aí, né? Muito também forte. Como é que o líder ele pode obter o maior engajamento aí dos seus colaboradores? Pois é. Esse é um desafio, né? E você sabe, eu estou muito envolvida em projetos sociais. E quando o pessoal de empresa vê o quanto o pessoal de projeto social, de organização social, é apaixonado e se envolve e trabalha com poucos recursos, eles falam, eu queria que minha equipe tivesse essa motivação, né? A gente, se eu te perguntar assim, você conhece alguém que começa numa empresa e começa desmotivado? Não, né? Em geral, quando um jovem, principalmente um jovem, entra numa empresa, ele entra cheio de gás, né? Entra muito motivado. E o que é que dá conta de desmotivá-lo? A própria empresa, né? E quando eu falo a empresa, são as pessoas da empresa, né? Porque não existe empresa sem as pessoas. Aí é aquilo que eu falei, o líder dele, é o gestor dele, que nem conhece ele, que não olha para ele, não conhece as motivações, não sabe por que ele entrou lá, tem um olhar muito focado, muito voltado para as necessidades da empresa. E se esquece que tem uma pessoa diante dele que tem ambição, que tem desejo, que tem vontades, que tem sonho. Eu já fiz perguntas para líderes quando faço treinamento e eu falo assim, você sabe qual é o sonho das pessoas da sua equipe? Você sabe qual é o maior medo deles? O quanto você conhece as pessoas da sua equipe, né? E aí, como em geral não conhecem, é isso, não existe laços de confiança, não existe conexão, e aí as pessoas se desmotivam. Então, eu até estava. Eu vi um vídeo outro dia que tem na Harvard Business Review, no site da Harvard, tem um vídeo que é como você gerencia rebeldes, né, na empresa. E é uma italiana, Francesca Dimo, acho o nome dela, e ela fez um estudo para ver que ela chama inconformismo construtivo, que as pessoas acabam sempre se conformando. Então, este jovem que entra motivado, ele começa a ser enquadrado. Não, porque aqui foi sempre assim, porque você tem que fazer, você não tem que questionar, você tem que faz o que eu estou mandando, entrega o que eu estou mandando. Isso desmotiva as pessoas e aí elas só cumprem tarefas, né? E ela conta que quando ela chegou lá em Harvard como uma italiana, então ela foi fazer exercícios para melhorar o accent dela, né, o sotaque dela, para falar mais parecido, começou a se vestir mais como as pessoas do ambiente. Tem isso, né? Tem esses códigos de vestimenta, porque aqui todo mundo é assim. E aí as pessoas se sentem na obrigação de ser daquele jeito e ficam infelizes, porque elas perdem a conexão com elas próprias. O engajamento depende da motivação, e motivação não é entusiasmo, aquele cara é motivado, ele é motivado porque ele é alegre, porque ele é entusiasmado. Não, motivação é motivo para, né? Então, qual é o motivo para esta pessoa estar aqui, né? Que é um pouco a história da construção de sentido. Qual é o propósito dela? Então, hoje as empresas estão falando de propósito. Por quê? Eu não vou entrar numa empresa que tenha valores que não estão alinhados aos meus, porque senão não vai dar certo, né? Então, este propósito tem que seguir
pelo menos na mesma direção. Às vezes não é colado, mas ele tem que estar alinhado, senão a pessoa não consegue ficar lá, né? E então, porque a motivação ela é interna. Eu não consigo motivar uma pessoa. A empresa pode ter recursos como remuneração, desafios, reconhecimento, planos de desenvolvimento para, né, incentivar essa pessoa a se desenvolver sempre, mas na essência, o que torna ela engajada é este alinhamento com os valores, com o propósito e essa construção de sentido dela dentro da equipe dela, né? Porque ela pode ter o maior orgulho de estar numa super empresa com um nome reconhecido, que todo mundo gostaria de estar, mas isso não vai se sustentar se ela não se sentir pertencente, valorizada. Então, eu acho que o engajamento depende dessas relações de confiança, dessa valorização, dessas oportunidades de ela colocar o potencial dela em prática. Imagina quando a gente está falando de gente jovem, né, Marcelinho, Sim. que tem um gás enorme. Turma, estou conversando com Ivani Tristan aqui com a gente, galera. Gestora, consultora especializada em gestão de pessoas aqui. Travou um pouquinho a nossa live aqui, mas fica aqui conosco. Daqui a pouquinho a Ivani já está voltando aqui. Obrigado aí, Fausto Denis. Obrigado aí, Tati Natação. Quem Soja, treinador do Curitibano. Aqui Cheguei. também. Oi, Ivani. Oi. Só tá mostrando a parede, Ivani. Pronto, voltei. Voltou. Eu não tô. Aê, muito bom. Agora. Muito bom. Super internet de sempre, né? Ela tinha que fazer o papel dela hoje aqui. Ela tem que mostrar que tá adorando esse bate-papo aqui. Eu fui tentando falar às pessoas que estão nos vendo aqui também. Você está sendo visto em Porto Alegre, o pessoal do Grêmio Náutico União, o pessoal do Curitibano, lá de Curitiba, do Paraná também. Legal. Muito Espero legal. que o pessoal esteja aproveitando, né? Com certeza. Mas vamos lá. Com certeza. Então é isso, né? Essa motivação, motivar para, né? Você estava falando isso, eu estava lembrando. Motivo para. Qual é o seu motivo para, né? Exato. Essa é a motivação. O que faz sentido para você, né? Eu falo assim, o que brilha os olhos? O que faz os seus olhos brilhar? Essa pesquisadora, ela fala, o que te faz incendiar, sabe? Pegar fogo, né? É essa motivação, é essa garra que a gente vê no atleta que quer vencer, né? É isso, é uma motivação que vem de dentro. Não adianta outro falar, vai lá, você tem que ganhar. Se ele não tiver esta motivação interna, ele não vai dar o melhor dele, né? Você estava falando, eu lembrei de uma empresa que eu visitei, a Sambatec, alguns anos atrás, e ela atendia várias marcas, né? Algumas ela até chegou a comprar depois, né? E o que acontece? Ela tinha duas ações que eu acho que cabe muito no que você estava falando, né? Que eles tinham as metas, eles tinham um propósito de venda, um propósito de entregar para o iFood, para outras empresas que eles faziam o trabalho, aquela meta. Então, eles colocavam uma champanhe gigante, essas champanhes de Fórmula 1 que a gente vê, né? Com a meta estampada no rótulo. E essa champanhe ia ser só aberta pela equipe quando chegasse naquele momento lá. Então, ficava uma coisa marcada e registrada. E uma outra coisa muito legal que eu curti, assim, vi muito, era o mural que eles tinham, que eles faziam essa pergunta que você comentou: qual é o seu sonho? O que você deseja realizar, concretizar enquanto você estiver aqui, né? Então, tinha gente que colocava foto com crianças, ou seja, ela queria ter filhos, ou ela queria conhecer Paris, né? Então, e o bacana disso tudo, que você tinha a foto lá, por exemplo, da Ivani, e a Ivani, algum tempo depois, estava lá com a Torre Eiffel vazia, e algum tempo depois estava a Ivani, mais alguém, na Torre Eiffel.
né? Ah, que legal, que legal. Mostrando todo o processo, né, disso, né? E a gente sabe, tem alguns atletas que escrevem o tempo na geladeira, que quer fazer na final, enfim. É, Isso, é isso eu acho isso. que é muito É legal. isso que eu acho que é importante. Quando a gente fala em gestão de pessoas, né, Marcelo, é assim, é tratar cada um como um ser único, em sua singularidade. E se ele se sentir respeitado nessa singularidade dele, quer seja um atleta de alta performance ou um membro de uma equipe que tem altos e baixos, mas que ele é reconhecido e respeitado do jeito que ele também precisa se valorizar dessa forma, porque somos pessoas. Por isso que quando a gente começou falando, gestão de pessoas é importante, é fundamental, nós somos pessoas, né? Sim. A gente se esquece disso e vive no automático, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer outro, e não para se perguntar por quê, né? Por É. que que eu tenho que fazer isso? Né? E aí, de repente, um dia, a pessoa ou tem uma perda importante, ou sofre um acidente e tem que ficar lá sem fazer nada, e a vida continua, né? Então, você começa a se questionar, mas por quê? Então, este inconformismo construtivo é sempre se questionar, né? E não fazer as coisas no automático. Isso faz parte do autoconhecimento e permite você também ouvir quem está na sua equipe, gerenciar uma equipe, acolher os sentimentos dessa pessoa que está na sua equipe e fazer com que ela se sinta fortalecida para alcançar os objetivos dela, né? Perfeitamente. Muito bom, pessoal. Se vocês estiverem gostando, mandem coraçõezinhos aí para eu ver se vocês estão gostando. Senão a gente vai embora, hein? Senão eu vou Vamos ficar mais embora. 10 Eu vou minutos aqui chorar. falando. Ah, E eu vou chorar, né? Ela fala, ai, puxa, o pessoal não gostou. não, com certeza, eu estou adorando. Vani, vamos contar de uma outra paixão sua agora, né? Fora Sim, gestão de pessoas, que é uma coisa que né, a gente até, nos nossos últimos encontros, a gente falou bastante disso, que é a questão dos projetos sociais, né? Eu sei que você gosta sim. de arregaçar a manga e entrar para valer lá no projeto social. E eu falei para você, o nosso o Spot trabalha com tantos projetos sociais, mas a gente não tem uma perenicidade tão grande desses projetos, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Então me conta assim, primeiro, né? Vamos dividir em duas perguntas esse nosso bate-papo sobre esse finalzinho da nossa live aqui. Compartilha com a gente um projeto social que você curtiu de fazer, que deu um case bacana, e até para inspirar a galera que está nos acompanhando. Eu já fiz muita coisa, né, Marcelinho? Hoje eu estou envolvida, eu lidero um programa numa ONG que é uma rede comunidade de inovação social, que trabalha com todas as potências da periferia, né? Para que eles busquem soluções inovadoras para os problemas que continuam a existir, né? Então, é muito rico, porque a gente vê, eles falam, né? Nós estamos na quebrada, porque aqui na quebrada. Então, o pessoal da quebrada tem uma potência enorme, mas não tem as oportunidades que nós tivemos, não tem acesso ao que nós tivemos, né? E eu acho que isso é muito forte, porque em 2004, tive que fazer um transplante de córnea como sequela de uma cirurgia, e era um risco que eu tinha, então eu tinha que entrar na fila. E quando eu cheguei no hospital público, eu estava em greve, e eu olhei, né? Embora essa coisa minha de relacionamento com o campo social vem de muito tempo, mas eu me lembro que eu olhei aquele espaço, as pessoas ali esperando, o pessoal do lado de fora não deixava ninguém entrar. E eu falava assim, eu gostaria que todas essas pessoas tivessem acesso a um atendimento médico como eu tive, né? Então, ter acesso, você poder ir lá e ter um médico que te atende bem, ter um lugar
que você é bem recebido, enfim, eles não têm acesso a recursos, a conhecimento, né? Mas tem uma potência enorme. Então, eu acho que assim tem muito a ser feito, né? Nosso país, principalmente, tem muita desigualdade. E eu, assim, estou sempre para compartilhar. Eu sempre me dou para compartilhar o que eu sei, para compartilhar o que eu posso para tornar a vida deles melhor, né? É muito por essa linha. Agora faz parte de conselho de outras organizações, já fiz consultoria, enfim, sou super engajada aí em projetos sociais. Não, sensacional. Até a gente vale a pena de falar aqui, para o pessoal conhecer, o pessoal do Talentos do Capão, que é um grupo de nadadores e triatletas que faz essas duas modalidades dentro do Capão Redondo. É fantástico o trabalho que eles fazem há mais de 10 Legal. anos. É um exemplo. Ah, que legal. Qual que é o projeto, Marcelo? Chama Talentos do Capão. É um projeto de Ah, que natação, legal. natação em mar aberto. Começou com natação em mar aberto, né, para crianças Olha que nunca só. tinham visto Ah, é o mar. sensacional. E hoje eles já É estão sensacional. dentro do triatlon também. E também a gente Que manda um bárbaro. abraço para os professores envolvidos com o floorball, que é um esporte derivado do hóquei, que tem crescido muito no mundo inteiro, que vem fazendo um trabalho de recuperação com os jovens em Ferraz e Vasconcelos. Em Ferraz estão É, cuidando. eu conheço lá no Capão, o Capão Cidadão também. Tem um pessoal que trabalha com jiu-jitsu, com artes marciais. Tem trabalhos incríveis, incríveis. É isso aí, é demais. E lembrando, E dá um né? sentido, né, para as crianças, para os jovens. Pessoal, tem vários grupos. Tem um grupo que ele trabalha com futebol, com os meninos. E aí ele contou que o primeiro campeonato que eles foram participar, quando ele ia fazer a substituição do garoto, o que saía do campo precisava ceder a chuteira dele para o que ia entrar em campo, né? Porque só tinha uma chuteira, não tinha chuteira para todo mundo. Então, é uma luta pela sobrevivência, né? Pela perpetuidade dessas organizações. É um desafio mesmo, né? Porque, em geral, você vê são pessoas que se identificaram um problema e falaram, eu vou fazer alguma coisa por isso, e foca tanto no fazer a coisa por isso que não consegue administrar aquele projeto como uma organização social. E aí fica sem recurso, aí não consegue, o ano que vem eu não tenho dinheiro. É um desafio, a informalidade é um desafio grande para eles, né? Para essas organizações pequenas. E seria, o maior desafio seria a gente talvez educar esses líderes, essas pessoas que se inspiraram e que arregaçaram a manga, né, como eu falei, botaram a manga para eles aprenderem a lidar, a gerar com isso, Sim, Gabi. sim, sem dúvida. É fazer uma gestão de uma organização, é pensar que não é só a ação de atender o meu público, de fazer o esporte com os meninos, com as meninas ou com os jovens. Tenho que pensar quem vai ser doador, mas eu não posso pensar só quando acaba o dinheiro, eu tenho que me planejar, né? É isso que eu digo. Eu tenho que saber se está entrando mais dinheiro do que saindo. Eu preciso fazer um planejamento. Então, capacitar essas organizações é super importante, porque elas se fortalecem. É isso que eu falo. Tem que fortalecer, porque tem energia, tem vontade, tem competência, mas tem competência, como se falasse assim, põe um grande atleta para fazer a gestão do dinheiro dele. Às vezes artista também, né? Artista Sim, é ótimo artista, sim. mas precisa de empresário. Por quê? Porque atleta também. Porque precisa negociar, precisa captar recurso, precisa bater na porta das empresas e falar, eu tenho um projeto, você não quer apoiar? Né? Então, essa estrutura mínima para que este projeto tenha continuidade ao longo do tempo, se fortaleça e possa atender mais crianças, mais jovens, mais adultos, é super importante, né? Sair desta informalidade e do dia a dia para você conseguir
ter uma perspectiva mais de longo prazo é super importante. Eu acho que é um bom caminho para fortalecer essas organizações. Assim, até você comentando, a gente vai mandar um beijo para Camila Lazzarini, que é presidente aí Um beijo, do Instituto Inspara. O Instituto que Inspara legal. que provém nado artístico adaptado lá no Centro Paralímpico. Então, quem quiser Que legal. conhecer mais sobre como capta recurso, né, utilizando a Lei PIVA e outras leis aí de aporte de recursos, entra lá no site do Instituto Inspara, que você vai conseguir aí captar isso, vai poder aprender. Está extremamente didático a forma de você captar recurso lá. É uma questão que a Camila colocou muito bem, e eles fazem muito bem esse trabalho, né? Fora outras ações que aí sustentam o Inspara também, e a gente também vai ajudando aí. Muito bom, Ivani, muito bom, sensacional o nosso bate-papo aqui. É isso aí. Problemas não faltam, né, Marcelinho? E tem muita gente querendo fazer coisas, então é só a gente se organizar, né? Você acha que agora assim, eu vou até fazer uma pergunta, está acabando o nosso tempo, né? E o Jorge vai me matar se eu não fizer essa pergunta, né? Diga. Como é que o gestor, né, aí, ou o líder, né, vai ter que lidar aí com essa pós-Covid-19 aí, Ivani? Nossa, eu acho que ele tem que ser muito empático, né? Muito aberto a fazer as coisas diferente. Assim, estou vivendo um dia por vez. Acho que a gente tem que ir pensando mais agora no curto prazo, porque a gente não sabe, né, Marcelinho? A gente está numa fase de transição. Então, é ter flexibilidade para lidar com o novo. Não querer se agarrar ao que é conhecido, porque eu acho que, assim, o que funcionava antes não funciona mais, né? Então, vamos pensar junto uma forma de atender a todos. Quando a gente se desapega dessas coisas que a gente aprendeu, desaprende e reaprende e constrói um caminho conjunto, né? Assim, faz um novo jeito. Eu acho que se a gente quiser manter porque era assim, não vai funcionar. Está tudo diferente, né? Então, a gente tem que se inovar mesmo, se renovar, né? Para enfrentar as adversidades. Assim, não existe um mundo perfeito. A gente sempre vai ter desafios pela frente, obstáculos pela frente. Então, acho que se você tem um bom equilíbrio emocional, se você tem condições de ouvir as pessoas da sua equipe, você vai superar os obstáculos e vai sair fortalecido deles, porque você aprendeu com eles, né? Então, eu acho que é isso. Esteja aberto para o novo, reaprenda, desaprenda, aprenda novamente, construa junto, faça processos de construção coletiva, de cocriação, porque aí você vai poder inovar. Não é mais do jeito antigo, é de um novo jeito. Esteja aberto para isso, né? Grande oportunidade de fazer melhor. Exatamente. Olha, professor, grande treinador Mirko Sevaz, do Grêmio Náutico União, grato pelo aprendizado aqui, ó, sensacional. Ai, que bárbaro, Não, que legal. muito, muito bacana mesmo, Mircão. Grande, forte abraço, Mircão. Foi um prazer fazer a live com ele na semana passada, foi sensacional. Ivani, meus amiguinhos, chegamos ao minuto e 30. Agora aquela correria insana. Eu vou deixar você falar até sair do ar, tá bom? Eu quero te agradecer, agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela sua eu que agradeço, e a Marcelo. sua audiência aqui com a gente. Isso. Tá bom? Ivani? Muito obrigada pelo convite, viu, Marcelinho? Prazer estar com todos, ver todas as pessoas que conheço e que não conheço também, prestigiando. Estou à disposição de quem quiser trocar uma ideia ou precisar de algum apoio, é só me procurar. E parabéns pelo seu trabalho, Marcelinho. Grande trabalho. Obrigado, querido, obrigado. Galera, se você perdeu o início, daqui a pouquinho vai estar no nosso IGTV, toda essa hora, junto com a Ivani,
Tá ok? Então você tá lá no nosso IGTV, manda para o amigo, dispara para o amigo, a Ivani vai mandar para as amigas dela, vai mandar para todo mundo. É uma forma da gente matar a saudade. E na segunda-feira, essa live também vai estar conosco lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Para vocês poderem curtir aí, ó. Alexandre Morato, excelente live, muito obrigado por compartilhar todos esses conhecimentos, sensacional. Grande Bindilate, grande 4 Olimpíadas, indo para a 5ª Olimpíadas. Edson Uau, Bindilate, tirar o abraço. chapéu, é isso Sexta-feira, aí, Nicole grande. Silveira conosco. Galera, 3, 2, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.